Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse dia. Queremos te agradecer e te louvar. Pedir que o Senhor continue aqui conosco, Pai, nesse momento da palavra. Que teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, Pai. Abrimos a nossa mente, abrimos o nosso entendimento, repreendemos Satanás e seus demônios de todo roubo, de toda seta, em nome de Jesus, Pai. Continue conosco aqui, Pai, para honra e glória e louvor do teu nome. Amém. 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 Abra comigo a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a história de Naamã. História conhecida. Vou ler a passagem inteira, depois a gente vai falar um pouquinho, tá? A partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aqui. É uma história bem conhecida, como eu disse, mas eu queria tirar alguns ensinamentos muito interessantes aqui dessa leitura nossa. Primeira coisa que me chama muito a atenção aqui é o seguinte: no versículo 1 diz que Naamã era um comandante do exército sírio e que
ele era muito respeitado, muito honrado. E aí a palavra de Deus diz assim: pois o Senhor, este Senhor é Deus, dera vitória à Síria por intermédio dele. Olha que interessante. Naamã, sírios, inimigos de Israel. Então, na nossa cabeça, Naamã não podia ser de Deus. Estão entendendo o ponto aqui? A Bíblia diz que Deus abençoou Naamã para que ele ganhasse guerras para a Síria. E na nossa cabeça, na nossa falta de entendimento, muitas vezes a gente não consegue entender que pessoas podem ser usadas, mesmo a gente achando que a gente é mais ou melhor, ou que a gente sabe mais, ou que a pessoa não é nem crente. E aqui a palavra de Deus diz que sim, Deus pode usar e Deus pode abençoar quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Não é a minha religiosidade, não é quem eu acho que é crente ou não é crente que vai fazer Deus abençoar ou usar uma pessoa. Então acho que a primeira coisa que eu tiro como ensinamento aqui para nós é para a gente tomar cuidado com esse julgamento nosso. De talvez olhar uma pessoa e falar, mas peraí, não pode, peraí, mas sei lá, eu tenho mais tempo de crente, mas peraí, essa pessoa não vai nem para a igreja, né? Mas peraí. Cuidado, porque Deus, a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram, todo mundo pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Isso, na verdade, ele só mostra a soberania de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele usa quem ele quiser, ele faz o que ele quiser. Mas Naamã, por mais que ele era um homem honrado, um grande homem ali na Síria, ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra, só isso. Uma doença incurável naquela época. E aí o segundo ensinamento que eu vejo aqui é: não importa quanto a gente é, quanto a gente acha que é, quanto a gente acha que tem, quanto a gente acha que sabe de Deus, sempre haverá uma área na nossa vida que Deus precisa curar e transformar. Sempre. Mas agora eu estou bem, eu estou com Deus. Glória a Jesus por isso. Mas pode ter certeza que Deus quer fazer algo mais na nossa vida. Sabe, se a gente já conseguiu vencer os nossos pecados, se a gente já conseguiu vencer os nossos medos, ok, Deus agora quer começar a te dar uma nova experiência, te levar para um lugar mais alto. E é isso, é sempre um aprendizado com Deus. É sempre algo a mais com Deus, e a gente não pode se limitar ao que a gente acha que tem ou o que a gente acha que é. Porque se a gente está fazendo isso, a gente está leproso. E a gente nem está entendendo que a gente está leproso. A gente está doente. E a gente não está nem entendendo que a gente está doente. E aí a gente vai ver um outro exemplo aqui na sequência. Na sequência vai contar a história de uma menina que nem nome tem. Essa menina, ela foi levada escrava pela Síria. Ela não era ninguém, entre todas as aspas aqui. Eu imagino que vocês já devem ter assistido filme de guerra, quando um povo ataca outro povo. Não é aquela coisa, oi, dá licença, tudo bom? A senhora quer vir comigo agora, me acompanhar como escrava? Não é assim que funciona. Muito provavelmente, e aí aqui obviamente estou supondo, mas os pais, os irmãos, os amigos dessa menina morreram nessa guerra. Foram mortos, porque eles só pegam o que eles querem, o resto eles matam. Então, essa menina simplesmente foi levada cativa. Ela servia como escrava na casa de Naamã, para a mulher de Naamã. Mas essa menina que, como outros exemplos que a gente tem na Bíblia, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, como esses caras que também foram levados cativos em outra época, em outro tempo, mas que deram o mesmo exemplo,
confiavam em Deus acima de tudo. Para a gente entender um pouco como esse homem Naamã, ele era honrado, a ponto de uma escrava querer ajudar ele. Consegue entender assim? Uma pessoa que fez mal para ela, uma pessoa que fez mal para o povo dela, uma pessoa que fez mal para o Deus dela, lutou contra o povo de Israel. Pensa nisso. Pensa como esse homem ele era justo, como ele era honrado, como a própria palavra de Deus diz, assim. A ponto dessa menina olhar e falar, olha, se o meu senhor aqui, né, o Naamã, for lá na minha terra, Deus vai curar ele. Procurar um profeta ou profeta, Deus vai curar ele. Eu imagino a confusão que isso tomou. De novo, ela era uma escrava, ela não tinha voz. Entende? Ela era uma escrava. Ela não era uma empregada que... Não, ela era uma escrava. Entende? Ela não era uma pessoa que trabalhava. Não, ela era uma escrava, ela não tinha voz, ela tinha que só servir. Mas ela foi impulsionada por Deus. Por Deus. Porque essa menina, que, de novo, nem nome tem, ela foi responsável, obviamente junto com Eliseu, mas o negócio começou aqui. Lá na frente a gente vai ver no final dessa história que Deus é honrado acima de tudo. Sabe? E foi pela posição dessa menina. E aí, olha o contraste. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. O que o rei de Israel fala? Eu tenho poder para curar alguém? Esse cara é que arranja briga comigo. O rei de Israel não sabia quem era o Deus que ele servia. O rei de Israel tinha todo o poder na mão, tinha toda a autoridade na mão, mas ele não tinha o que aquela pequena garota escrava tinha. Convicção de quem era Deus. Você entende que não é posição? Você entende que Deus não está esperando que a gente seja alguma coisa, que a gente seja ungido a qualquer coisa, que a gente tenha um negócio... Não. Deus está contando com a gente agora. No momento que nós somos escravos de algumas coisas ainda. No momento que a gente ainda precisa ser curado de algumas coisas. Deus conta com a gente, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. De novo, a Bíblia não conta o que aconteceu com aquela escrava. A Bíblia não conta quando Naamã volta, o que ela faz, se teve, né? Pode simplesmente falar assim, parabéns, muito obrigado. E acabou, segue a vida. Ela continua escrava pro resto da vida. Mas a convicção que ela tinha é um contraste com a convicção que aquele rei tinha. Entende mais uma vez? Não é posição. É o que está cheio no nosso coração. De novo, aquele rei talvez não passou pelo que aquela menina tinha passado. Mas ela sabia quem era Deus. E ela não hesitou em falar quem era o Deus dela. Em 1 Coríntios 1:27 vai falar que Deus, ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Esse é um exemplo muito bom disso, né? Deus podia ter contado com um rei de Israel para exaltar o nome dele, mas Deus não podia contar com o rei. Deus tinha que contar com uma escrava, naquela posição de escrava. E a história continua. São muitos ensinamentos aqui de maneiras diferentes que a gente pega, né? Mas a história continua. E aí a gente vai ver que Naamã chega lá e o profeta Eliseu falou, opa, peraí, manda para mim aqui. Se você não conhece Deus, eu conheço, manda aqui. De novo, Eliseu não tinha por que curar um general de guerra da Síria. Inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, desculpa. Mas Eliseu tinha a sensibilidade também de Deus. E quando aquele homem chega, é muito parecido com o que Jesus fazia. Jesus, ele sabia onde ele tinha que acertar a cura. Jesus sabia que muitas vezes não era uma doença, não era uma cegueira, mas era um orgulho.
Jesus sabia, e da mesma maneira, Eliseu teve o discernimento ali. Eliseu, de novo, aquele homem honrado, acostumado a ser tratado quase como um rei, como um príncipe, ele simplesmente recebe a mensagem de um servo. Olha isso, olha que interessante. Olha como esse homem que era honrado, que até era amado pelos seus servos, recebe o direcionamento de um servo para que ele se banhasse no rio, e aquilo mexeu com ele. E eu fico pensando nisso, assim, sabe, assim, puxa, né, Deus queria tratar o orgulho de Naamã. É verdade, mas Naamã, a lepra era uma doença vergonhosa naquela época, porque ela era considerada como uma doença, como um castigo dos deuses, entende? Ou de Deus. Então assim, você fez alguma coisa errada, cara, por isso você está com lepra. Então você imagina um general abrir isso para sua casa, abrir isso para o seu rei, abrir isso para um rei vizinho. Eu fico pensando assim, puxa, mas esse cara já não tinha orgulho. Entende o que eu quero dizer? Se fosse alguém muito orgulhoso, tinha se fechado todo, tinha morrido leproso, mas não tinha falado para ninguém. Não, ele se abriu de alguma maneira. Mas Deus conhece tanto o nosso coração, e quando Ele começa uma cura, Ele vai até o final nessa cura. Entende que era um processo que Naamã estava passando? Talvez aquela primeira... ouvir uma serva escrava foi o início de um processo ali de quebrar. Talvez aquela escrava, como vivia dentro de casa, via a senhora ali triste, chorando, porque Naamã estava doente, e de alguma maneira ela soube, ouviu, e ela teve a coragem de falar, a esposa teve coragem de falar, sabe assim, começou um processo de cura ali nele. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E a mesma coisa acontece com a gente. No nosso dia a dia, os inícios de processos começam de uma maneira que a gente nem imagina, sabe? Mas ela começa na nossa casa, ela começa no trabalhar de Deus dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, com as pessoas mais próximas. Ela vai começando ali devagarinho, e um dia ela vai culminar em uma prova maior, mas ela vai começando ali no comecinho. E desde o comecinho a gente precisa começar a se atentar a isso, para que quando chegar o momento crucial da nossa prova, a gente consiga passar. E, de novo, com Naamã foi isso. Ele ouve a serva, ouve o servo de Eliseu, aquilo chega exatamente no ponto que Deus precisava chegar na vida dele, sabe, de um orgulho, de sei lá o que, assim. E aí mais uma vez, quem é que fala com ele? Os seus servos falam, pai, mais uma vez, olha como esse homem era amado, olha como esse homem era honrado. Pai, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, você não ia fazer? Cara, ele só pediu para você mergulhar. E aí mais uma vez aqui, Deus fala com a gente. Às vezes a gente acha que a cura, ela vai ser algo hiper sobrenatural. A gente acha que uma libertação vai ser um anjo do céu descendo e falando. A gente acha que a gente não consegue porque, quando na verdade a gente só precisa fazer o básico que a gente acha que nem precisava fazer. A gente só precisa cumprir alguma coisa que a gente fala, mas isso aqui é muito banal. Tipo assim, se fosse para só fazer isso aqui, eu já tinha feito muito mais coisa. E Deus está falando assim, eu não quero mais coisa, eu quero essa coisinha aqui. Entende? Às vezes a gente condiciona a nossa vida a alguma coisa assim, a gente fala, não, mas para isso acontecer, isso precisa acontecer. E Deus falou, não, para isso acontecer, você só precisa obedecer o básico. O que parece que não vai mudar nada a tua vida, é o que vai transformar totalmente a nossa história. Sabe, isso aqui, cara, é algo sobrenatural de Deus para nós, gente.
Sabe, não espere, não ache, não condicione a tua vida a uma coisa. Não, cara. Ouça a Deus na calmaria. A gente sempre fala isso aqui, às vezes a gente está querendo, a gente está acostumado a ouvir Deus na tempestade, na gritaria. Cara, ouça a Deus na calmaria. Saiba que na calmaria tem cura e libertação. Saiba que nesse momento, cara, é onde Deus quer transformar. Mais uma vez, aquele general, ele atende os servos, ele ouve os servos, a ponto dele obedecer, entrar num rio que ele achava sujo, e Deus fazer um milagre na vida dele, curar ele, restaurar a vida dele. Em João 14, 23 vai falar assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. E até escrevi aqui, muitas vezes Deus fala conosco através de pessoas simples e próximas. Nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer a Deus. Sabe, às vezes a gente acha que precisa vir aquele pregador de fora para falar, quando na verdade Deus já falou com a gente através dos nossos filhos. Deus já falou com a gente através da nossa esposa, do nosso marido, que às vezes é difícil de ouvir, né, e de aceitar, da nossa sogra, da nossa mãe. Deus já falou. Sabe, e a gente, não, tá duro, tá... Porque a gente acha que não pode vir daí a cura. A gente acha que a palavra não pode vir daí, por que não? Porque meu filho, imagina, não tem nem idade para isso. Não. Ouça o simples. Porque Jesus está no simples, entende? E o mais maravilhoso está lá em 2 Reis capítulo 5, verso 15, que diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Você entende assim que Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar, e no final de tudo o nome dele vai ser exaltado. Entende? Não é para nossa glória, não é para nós, não. Cara, é para a glória dele, é para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. O maior milagre que aconteceu na vida de Naamã não foi a cura da lepra. Não foi a cura da lepra. Mas foi a transformação no coração dele, na mente dele. Você entende que uma cura natural é importante, uma libertação é importante, mas o que Deus quer mais do que isso, sabe? Deus quer que a gente consiga enxergar Ele de uma maneira nova, de uma maneira maior, que a gente consiga olhar e falar: uau, como Deus é maravilhoso, cara, como Deus é único, como Deus é perfeito. E Ele vai fazer isso na nossa vida, Ele vai cumprir isso, em nome de Jesus. João 17,3 diz lá: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É isso que a gente precisa, fazer conhecido o nome de Deus. Como? Através da nossa vida, através das nossas ações, através dos nossos relacionamentos. Sabe, a gente pode ser Deus na vida de alguém que menos espera. É isso, sim. Uma conversa simples, uma conversa despretensiosa pode levar Deus a uma vida que a gente nem tem ideia. Sabe, eu não imagino que aquela escrava imaginasse que ia acontecer isso no final da história. Ela até cria que Deus ia curar ele, mas
Entende assim? Deus foi exaltado acima de todas as coisas. Quantas coisas não aconteceram entre Síria e Israel depois disso, por causa dessa posição e daquela escrava. A gente não tem noção do que aconteceu, sabe assim? O que mudou na história da Síria e do povo de Israel por causa de uma escrava, por causa de uma posição de uma menina de Deus. Então a gente precisa entender isso, né? Deus usa os improváveis. A gente precisa ouvir. A gente precisa deixar o orgulho de lado. E a gente precisa entender que no final de tudo, quem vai ser exaltado e glorificado é Deus. É Deus. Aqui no finalzinho dessa história, não é no final, né? Depois tem ainda um desenrolar ali e tal, mas no versículo 19, Eliseu vai dizer para Naamã: Naamã, vá em paz. Sabe, é essa paz que o Senhor quer derramar nas nossas vidas, e essa paz que o Senhor quer derramar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, nós aqui hoje somos pessoas que precisam ser curadas e libertas, sempre, como a gente viu aqui. E da mesma maneira que a gente precisa ser curada e liberta, nós precisamos ser agentes de cura e de libertação para as outras pessoas. Eu lembro quando nossos amigos vieram aqui, dona Edna, a Lucia e o Gabriel, você conversou com ela um pouquinho ali no cantinho, ali, lembra? Lá na casa da Gabi. E aí depois a Lucia veio e falou assim: nossa, eu adorei conversar com a dona Edna. Teve uma hora que ela começou a falar uns negócios. Cara, eu tenho certeza que era Deus falando comigo. Você entende? É isso. É isso. É numa conversa despretensiosa na hora do almoço. Deus fala. Quando a gente menos espera, mas quando a gente se abre para que deixe Ele falar. De novo, isso aqui não é, nossa, isso aqui é para a gente entender que é assim que Deus age. E é assim que Deus quer que a gente permita que Ele haja nas nossas vidas. Então, deixemos que Deus trabalhe em nós, e mais do que isso, como a gente falou aqui, mesmo ainda achando que a gente não é nada, mesmo achando que a gente não pode, que a gente não conhece, que a gente é escravo ou escrava, não se intimide de falar do amor de Deus e do que Deus já fez e faz, porque Ele continua fazendo. Amém? Amém. Feche seus olhos então, vamos orar. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é verdade. Pai, e quantas coisas aprendemos aqui ou relembramos aqui, meu Pai, hoje. E nós te pedimos aqui que o Senhor venha na nossa mente, no nosso coração, Pai, grave isso em nós, para que a gente consiga entender, Pai, para que a gente consiga compreender que uma palavra tão simples, Pai, pode transformar completamente a nossa vida, e mais do que isso, pode transformar a vida dos outros, para que seu nome seja exaltado e glorificado. Jesus, que de alguma maneira a Tua palavra fique gravada na nossa mente, no nosso coração, Pai, que o Senhor possa essa manhã aqui, mais um pouquinho, nos curar, nos libertar, ter espaço, Pai, para transformarmos, Pai, para que a gente consiga dar os passos que precisamos dar, Jesus. Clamamos a Ti, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, que a Tua obra foi completa naquela cruz, e é por isso que nós temos essa oportunidade hoje aqui. Nos alegramos mais uma vez com a Tua palavra, nos alegramos com a Tua presença, nos alegramos porque o Senhor é fiel, justo,
e verdadeiro, Pai. Muito obrigado, porque a Tua palavra continua viva, a Tua palavra não mente, a Tua palavra não muda, Jesus. Te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.